Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Voltei novamente aqui para trazer uma palavra de Deus ao teu coração. E como eu disse que eu ia dar continuidade àquele vídeo, né? Acredito que você viu o vídeo sobre que armas você tem usado para enfrentar o inimigo. E lá a gente estuda um pouco a respeito da história de Davi e de Golias, que Davi era um guerreiro valente, experiente na guerra, e Davi era um pastor de ovelhas. Davi enfrentou Golias com as suas armas, com o seu método, né? Deus deu a ele estratégia, ele surpreendeu o inimigo, porque ele não jogou o jogo do inimigo, ele não usou as armas que o inimigo esperava que ele usasse. E eu terminei o vídeo perguntando a você que armas você tem usado contra o seu inimigo. Se você tem pago afronta com afronta, ira com ira, né? Desaforo com desaforo, ou se você tem agido diferente, se você tem feito como Jesus ensinou, orar pelos aqueles que vos perseguem, bendizer aqueles que vos amaldiçoam, sabe, amar seus inimigos. Se alguém bater no teu rosto, dá o outro lado. A nossa estratégia de guerra é diferente, nós não jogamos o jogo do inimigo. E eu gostaria de contar para vocês uma experiência que eu vivi, que foi muito clara. O Senhor trouxe ao meu coração essa palavra, por isso eu sempre digo que o Senhor nunca faz nada através de nós, se primeiro Ele não fizer em nós. Deus nunca fala através de nós, se primeiro Ele não falar conosco. E quando Deus ele me deu essa palavra, foi uma palavra muito forte ao meu coração, que eu não deveria entrar no jogo do inimigo, no terreno do inimigo e usar as armas que ele espera que eu use, porque ele já tem toda uma estratégia de guerra contra mim. Eu preciso surpreendê-lo para que eu possa vencer a batalha. E eu queria compartilhar com vocês que eu vivi um tempo com transtorno de ansiedade. Comecei a desenvolver ansiedade no mês de agosto do ano passado. E eu senti muito, tinha muitos sintomas, a ansiedade ela tem muitos sintomas e um dos sintomas é a insônia, né? E é o sintoma menos agressivo. Mas porque eu não quero entrar no mérito da doença, depois eu posso até fazer um vídeo, se vocês quiserem, a respeito da doença, do transtorno de ansiedade. Certo, eu comecei a sentir vários sintomas, né? Inclusive insônia. Procurei um terapeuta, procurei um psiquiatra. Comecei a fazer o tratamento psiquiátrico, o tratamento psicológico, comecei a tomar medicação. E hoje eu declaro que eu estou curada para a glória de Deus. Deus é lindo e maravilhoso. Ainda tomo remédio, já estou na fase do desmame, né? Na fase da retirada do remédio. Mas assim, os sintomas foram desaparecendo todos da ansiedade. Todos os sintomas foram desaparecendo e eu ia dando glória a Deus à medida que cada sintoma ia desaparecendo. Eu já não sinto mais nenhum sintoma, exceto a insônia. Eu continuava sentindo insônia, eu continuava tomando remédio para dormir, mas algo estava me chamando a atenção, como é que todos os outros sintomas desapareceram e a insônia não. Eu estava prestes a tirar o remédio da ansiedade, mas continuava tomando remédio para dormir. E depois que eu lancei o vídeo aqui, que armas você tem usado, o Senhor começou a falar ao meu coração, né? E eu comecei a meditar, que antes eu estava com dificuldade para orar na madrugada, porque eu tinha muito sono. Eu tinha muito sono quando dava 3 horas da manhã, que era o horário que eu colocava o meu celular para despertar. 3 horas da manhã eu não conseguia levantar porque eu estava caindo de sono. E agora que eu não tenho sono, eu estou tomando remédio para dormir quando eu deveria estar levantando para orar. E aí eu disse, Senhor, alguma coisa está errada. Porque os sintomas da ansiedade todos desapareceram, mas a insônia continua. Eu continuo dependendo de remédio para dormir, eu continuo dormindo a noite toda por conta desse remédio, e nem orar eu posso mais, porque eu estou tomando remédio. E então algo me deu aquela luz, né? É como se o inimigo estivesse usando essa arma contra mim, como se ele quisesse me deixar presa, dependente de remédio para dormir, me deixar dormindo na madrugada para que eu não orasse. E eu quero abrir um parêntese aqui, deixar bem claro que eu não estou dizendo que você, se está com esse problema de insônia, de ansiedade, você está tomando remédio para dormir, eu não estou dizendo que isso é coisa do inimigo, nem estou dizendo que você tem que tirar o seu remédio, tá certo? Eu estou falando algo que aconteceu comigo, que eu tive um entendimento do Senhor, porque todos os outros sintomas desapareceram, e o psiquiatra ele deixou bem claro, à medida que os sintomas desaparecerem, você vai voltar a dormir, porque a insônia, ela é um dos sintomas, então ela também vai desaparecer. Só que todos os sintomas desapareceram, e menos a insônia, e eu continuei dependendo de remédio para dormir. E nesse dia eu disse para o Senhor, Senhor,
pode ser da doença, pode ser da ansiedade, mas pode não ser. Pode ser o inimigo me ludibriando, me enganando, sabe? Entrando de mansinho no meio da enfermidade e me deixar distraída, achar que é enfermidade e eu continuar dormindo a noite inteira dependendo de remédio para dormir. Então eu fiz algo inusitado. Eu declarei dentro de mim, disse: Senhor, a partir de hoje, um dia depois do vídeo que eu lancei, eu não vou tomar remédio para dormir. Eu preciso orar na madrugada. E já que eu não tenho sono, eu vou unir o útil ao agradável. Então eu vou orar a noite toda. E nessa primeira noite, pessoal, eu levantei meia-noite, que é depois que todo mundo foi deitar, levantei à meia-noite e fui adorar o Senhor. Fiquei cantando, cantei de meia-noite até 1 da manhã. De 1 da manhã até 2h30 da manhã eu fiquei lendo a palavra, li todo o livro de Josué. De 2h30 da manhã até 3h40 da manhã eu fiquei orando. 4 horas da manhã eu disse: Senhor, agora eu vou tomar um banho, quero deitar um pouco, porque eu não quero amanhecer sem dormir, pelo menos um pouquinho, descansar os olhos. Deitei e amanheci dormindo. Eu disse: amém. Agora na noite seguinte eu vou fazer da mesma forma. E vou ver até onde eu consigo, né? Vou testar o meu limite. Queridos, para a glória de Deus, na noite seguinte, eu dormi a noite inteira. Eu deitei por volta de 20 horas, porque eu queria descansar um pouco para que quando desse meia-noite, o celular fosse despertar, eu poder levantar para orar e passar a noite inteira, a madrugada inteira com o Senhor. Queridos, eu não acordei. Eu dormi a noite inteira. Quando eu acordei pela manhã, eu estava extasiada. Eu disse: Senhor, como assim eu dormi a noite inteira se eu não tomei o comprimido? E eu entendi que eu estava jogando o jogo do inimigo. O inimigo estava tirando o meu sono e como era que eu estava respondendo, eu tomava remédio para dormir. Ele tirava meu sono, eu tomava remédio para dormir. Ele não imaginava que ao tirar o meu sono, eu poderia usar essa estratégia dele a meu favor e passar a noite inteira orando, porque a desculpa de não orarmos à noite é o sono. Eu não consigo orar na madrugada porque eu sinto muito sono. Pois então eu aproveitei essa estratégia dele contra mim e usei contra ele. Passei a noite orando. Na noite seguinte, eu dormi a noite inteira. Na outra noite eu disse: Senhor, hoje eu preciso orar. Então eu deitei também novamente por volta de 9 horas. Quando deu meia-noite eu levantei para orar, carregada de sono. Foi muito esforço para eu levantar e orar. Terminei a oração, era 12h40. Comecei 12 horas da noite, meia-noite, e terminei meia-noite e 40 de tão carregada de sono que eu estava. E logo em seguida eu tive uma sensação horrível, como se fosse uma crise de ansiedade que eu tive no passado, como eu disse para vocês. Mas eu reconhecia que algo estava diferente. Não era uma crise de ansiedade, sabe? Parecia mais ser um ataque espiritual, porque eu perdi o ar, eu não conseguia falar, eu gelei, meus braços e minhas pernas ficaram muito pesadas, sensação de desmaio. E eu comecei a clamar pelo sangue de Jesus, eu comecei a clamar por Jesus, clamar. E aí depois de um tempo eu comecei a sentir, né, saúde no meu corpo, consegui ouvir a minha voz, consegui sentir minha respiração melhorando e eu continuei clamando pelo sangue de Jesus e então aquilo passou. Então eu pude perceber que era uma batalha espiritual, era uma guerra espiritual, era ataque espiritual, só que ele estava sendo camuflado pela enfermidade. Eu não estou dizendo que a enfermidade é do inimigo, a enfermidade ela é real. Mas o diabo, ele se apropria das coisas, ele vem de mansinho, ele fica lá camuflado, colocando ali as iscas dele, sabe? As setas dele, e a gente fica despercebido e trata tudo como um todo, achando que tudo aquilo é a doença. Mas Deus, ele nos dá estratégia para guerrear essas guerras, tanto física, emocional, quanto espiritual. E o Senhor, ele me deu vitória, porque eu não usei as armas que o inimigo esperava que eu usasse. Vai fazer 8 dias que eu não tomo mais remédio para dormir. Glória a Deus. Que você, querido, possa se sentir encorajado, impulsionado com esse testemunho e olhar para dentro de você e reconhecer o que você está vivendo, que batalha você está lutando, que armas você está lutando e peça para Deus estratégia que Ele te dará. Beijo no teu coração.